Seja bem-vinda, seja bem-vindo à educação de jovens e adultos. Você está dentro da aula de Ciências da Natureza. Vem aqui comigo. Aula 3, etapa 2, módulo 2, unidade 1, segundo semestre. Nós iremos estudar na aula de hoje, como objeto de conhecimento, ecossistemas pelo mundo. Você saberia me dizer o que seria um ecossistema? Acredito que sim. Dentro do nosso texto base, nós temos que o mundo é um lugar vasto e que tem suas peculiaridades, assim como o Brasil. Então, nós vamos dar ênfase também para o Brasil, como nos biomas brasileiros estudados nas últimas aulas. Cada parte do mundo tem o seu ecossistema com as suas especificidades. Não é possível encontrar em determinados detalhes todos os ecossistemas, uma vez que os ecossistemas são diferentes. Dessa forma, o mundo, como o planeta Terra, neste caso, é possível reunir algumas características específicas. Observem, por exemplo, nesse vídeo que irá passar para você, uma visão aí do nosso planeta. Planeta esse também que pode ser chamado de biosfera. Conseguiram perceber a diferença entre os ecossistemas? Acredito que sim. Os ecossistemas são a formação de fatores bióticos juntamente com fatores abióticos. Dessa maneira, esses conjuntos podem abrigar ali inúmeras espécies de seres vivos. Quando eu tenho uma relação dos fatores bióticos com os fatores abióticos, eu tenho então o conceito de ecossistema. Os ecossistemas pelo mundo se dividem em dois principais. Conforme vocês conseguem observar aí, nós temos os ecossistemas terrestres, ok? Se a gente avançar, você vai ver o segundo tipo de ecossistema. Dentro do ecossistema terrestre, você poderia citar as florestas, os desertos, as tundras, as savanas e as pradarias. Isso são exemplos de ecossistemas terrestres. A imagem que aqui aparece para vocês mostra o exemplo de um ecossistema denominado deserto. Observem as características, como por exemplo ali a areia, os animais, como os dromedários, que estão aparecendo, carregando as pessoas. Já em relação aos ecossistemas aquáticos, que são a segunda classificação de ecossistema que estamos levando em consideração na aula de hoje, poderíamos citar os oceanos, as represas, os lagos, os rios e os mares. Conforme você observa nessa imagem, nós vamos ver alguns exemplos de oceanos, como o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico e o Oceano Glacial Antártico. É bem provável que perto da sua região ou na região que você vive tenha alguma represa, possua algum lago e dessa maneira você consiga observar na prática um tipo de ecossistema presente na sua região. Você saberia me classificar, então, se esse ecossistema seria terrestre ou seria aquático? Você consegue perceber que os animais que abrigam um ecossistema terrestre vão ter características diferentes dos animais que abrigam um ecossistema aquático? Acredito que sim. Continuando nossos estudos aqui, nós temos a imagem aí de uma floresta temperada. Então, no caso desse vídeo, irá mostrar possivelmente ali no mundo, no nosso globo, a parte mais norte ali, como se fosse, como exemplo, o Canadá, uma floresta temperada no Canadá ou também nos Estados Unidos. Ou seja, os ecossistemas que se dividem pelo mundo, eles têm suas regiões específicas. No caso aqui que vocês vão ver comigo nessa imagem, eu poderia colocar em ênfase o deserto. E dessa cor que vocês estão observando, eu conseguiria localizar aqui um ecossistema
pela cor que eu iria classificar como deserto. No caso do Brasil, se eu fosse aqui nessa legenda na floresta tropical, vocês vão observar que o Brasil tem, em sua grande maioria, a sua parte formada de uma floresta tropical. Mas ainda tenho pelo mundo, além da floresta tropical e do deserto, eu tenho a floresta boreal, a savana, a tundra, a montanha, o chaparral, o gelo polar, a floresta temperada e o campo temperado. Vamos lembrar da imagem anterior que a gente viu da floresta temperada. Conforme eu falei para vocês, ela poderia se localizar nessa região mais ao norte do nosso mapa mundi. Observem que esse mapa mundi também ele é diferente daquela classificação somente geográfica dos países, porque aqui ele está mostrando para nós os ecossistemas. Dentro dos ecossistemas do nosso planeta, então, nós temos aqui que os principais poderiam ser as florestas tropicais, as florestas temperadas, as savanas, os campos, os desertos, a taiga e a tundra, conforme também vocês conseguem observar nessa imagem. Aqui nós também temos um mapa do mundo, só que ao invés da divisão em países, nós temos mostrando os principais ecossistemas que compõem o nosso planeta. Perfeito? Se a gente for nas florestas tropicais, observem essa imagem. O que diferente da floresta temperada você consegue perceber que tem? Consegue me dizer? Se ainda não acompanha o texto. As florestas tropicais estão presentes nas Américas do Sul e Norte, mas também na África, na Ásia e na Oceania. O clima é quente e úmido, diferente, por exemplo, do clima lá da floresta temperada, com biodiversidade, anota esse nome, importantíssimo, de fauna e flora abundante, com muitos primatas, predadores, felinos, como onças, tigres e muitas espécies de aves. Uma das florestas que nós podemos dar como exemplo, floresta tropical, está presente no próprio país que nós vivemos, que é o Brasil. Já viram o filme Rio, que fala de uma arara azul? Aquele filme infantil, onde mostra uma série de aves. Então, uma das características da floresta tropical é ter uma diversidade, uma biodiversidade imensa de espécies, uma variedade enorme de espécies. Conforme vocês observam aí, nós temos aparecendo uma onça pintada, que é um exemplo de um animal presente na floresta. Outra imagem que elucida muito bem esse ecossistema é esta que eu trouxe para vocês, que mostra aí a sustentabilidade de uma floresta tropical. Notem que essa imagem traz aí uma sensação de conforto, de umidade, de tranquilidade para as pessoas. Os ecossistemas são muito importantes nesse ponto, onde conseguem gerar para o ser humano também o seu bem-estar e a sua saúde. Nas florestas temperadas, nós temos que elas estão localizadas na região norte. No caso aqui, América do Norte e Europa. Possuem clima temperado e, nesse caso, as 4 estações do ano são bem definidas. Uma das características principais das florestas temperadas. A flora é composta por árvores de médio e grande porte, chamadas de decíduas, que perdem suas folhas no fim do outono. Por isso que lá na música você vê que as folhas caem. Folhas caem quando? No outono. E readquirem na primavera, elas voltam a existir na primavera, como uma estratégia também de sobrevivência e defesa. A fauna é composta por javalis, veados, raposas, esquilos, pássaros e insetos. Eu trouxe para vocês aqui a imagem de alguns animais presentes na floresta temperada. Vale o desafio que eu vou deixar aqui para você. Você sabe que animal seria este aqui, apresentado no número 1?
Professor, o 2 é muito fácil, o 2 é uma coruja, enquanto o 3 aqui é um esquilo. Mas você sabe me dizer que animal seria o número 1? O animal número 1 aqui da floresta temperada é um panda vermelho. Talvez muito incomum para nós, porque nós não temos no Brasil florestas temperadas. Avançando aqui, nós temos essa imagem magnífica como um exemplo de uma floresta temperada. Conseguem relacionar aí, agora, na sua cabeça, a diferença com a floresta tropical? Acredito que sim. Das florestas temperadas, vamos para as savanas. Vamos lembrar aqui que o cerrado é um tipo de savana. É um tipo, até porque o nosso planeta tinha, há milhões de anos atrás, um único continente, chamado de Pangeia. Vocês também já estudaram isso. Então, desse desmembramento formou Gondwana e Laurásia. E por conta disso, a savana africana tem algumas características parecidas com o nosso cerrado, que é um tipo de savana. No caso aqui das savanas, podem ser encontradas na África, na Ásia, na Austrália e nas Américas. O clima é quente e majoritariamente, ou na sua maioria, seco. Flora característica com gramas, árvores de pequeno porte e arbustos espaçados. Na África, onde nós temos aí o exemplo clássico de savana, onde se encontra a maior parte dela, onde são encontrados animais de grande porte, como elefantes, girafas, além também dos carnívoros, como leões, leopardos e guepardos. A imagem que eu trouxe aqui para vocês mostra justamente esse animal aí da savana africana, o elefante africano, nesse caso aqui. Tira da sua cabeça que o deserto é a savana, não é. Observe, inclusive, que na savana eu posso ter uma quantidade de vegetação, que é difícil, por exemplo, de encontrar no deserto. Se eu avançar a imagem, eu vou ver o exemplo aí de uma savana africana típica com zebras e a girafa. Observem que esses animais são diferentes dos animais do cerrado. Por muitos anos, trabalhava somente com os animais da savana africana nos livros didáticos. Com o passar e com a transformação da educação, hoje nós também levamos em consideração os animais do nosso próprio cerrado, como é o caso do lobo-guará, da jaguatirica e, por que não dizer, das onças, que inclusive já deve ter passado aí alguma fazenda que você conheça, não é mesmo? Então vamos para cá, continuar nosso conteúdo. Das savanas vamos entrar no deserto. Os desertos são encontrados em todos os continentes, com destaque para os desertos africanos, como é o caso do deserto do Saara, no norte da África, e no Kalahari, no sul da África. O asiático, que é o de Gobi, no centro continente asiático, e o deserto do Atacama, no Chile, mais próximo nosso aqui é o deserto do Chile. O clima é muito quente e muito seco, com baixíssima incidência de chuvas por décadas. Alguns casos e séculos, inclusive sem chuva. Nós temos essa imagem aí mostrando onde estão localizados os principais desertos do mundo. E onde eu chamo a atenção para vocês, no caso aqui do deserto da Patagônia, que fica localizado próximo aí à nossa região. Talvez vocês também já devem ter ouvido ou escutado o deserto do Kalahari e talvez o mais famoso, o deserto do Saara, que está localizado aí no continente africano. Observem essa imagem, mostrando aí inclusive o clima, a região do deserto. Muito diferente, por exemplo, do que a gente viu das florestas. Outra imagem que eu trouxe aqui para vocês é desse réptil presente ali no deserto. Um dos animais que estão ali, inclusive adaptados para a perda de água. A vegetação é composta, então, por gramas e pequenos arbustos. Nos desertos podemos encontrar animais como roedores, serpentes, lagartos e insetos com adaptações, principalmente para evitar a perda de água. Outra imagem que vai aparecer para vocês aí é a víbora do deserto.
animal peçonhento e muito perigoso, que se esconde e é adaptado aí à areia do deserto. Do deserto, vamos para os campos, ou também chamados de pradarias. Os campos ou pradarias são encontrados em determinadas regiões da América do Sul, mas também no Norte, América do Norte, Europa e Ásia. Os locais que aqui apresentam são períodos de seca e compostos por gramíneas, poucas árvores e bosques. A fauna é composta principalmente de roedores, raposas e insetos. Inclusive, no caso aqui, está mostrando para vocês o exemplo aí de um cão da pradaria que compõe aí a fauna dessa região. Outra imagem importante, formada de gramíneas, com um céu inclusive muito limpo, que está aparecendo aí para vocês, seria o exemplo de uma pradaria. Não confundam pradaria com padaria. Padaria onde você vai comprar o pão, não é mesmo? No mundo, então, a educação, eu trouxe essa outra imagem de uma pradaria, que algumas pessoas também chamam de campos. E, por fim, chegamos na taiga, que é conhecido como florestas de coníferas, árvores em formas de cone, com predominância da sua flora por árvores e também pinheiros. O clima de inverno rigoroso, como o verão ameno, e a fauna apresenta alces, ursos, lobos, raposas e esquilos. Um dos exemplos aqui para vocês é essa imagem que está aparecendo aí, inclusive com muitas coníferas, como por exemplo essa aqui que eu marquei para vocês, árvores em formas de cone. Por fim, e como slide final, nós vamos reforçar que nos principais biomas do mundo, nós temos alguns exemplos aqui aparecendo nessa imagem que ficou fantástica. Bem, chegamos ao final da nossa aula, com a expectativa de encontrar vocês na continuação das nossas próximas aulas dentro da educação de jovens e adultos. Um grande abraço do professor de Ciência da Natureza para você. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.